Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Sejam bem-vindos. Você que está conhecendo o canal pela primeira vez, eu criei esse canal justamente para compartilhar a Bíblia Sagrada juntamente com a teologia e suas ramificações, teologia bíblica, histórica, sistemática e prática, trazendo conhecimento e também indicações de livros, podendo refletir nas escrituras sagradas e fazendo alguns aportes teológicos. Então, você que é novo no canal, a ideia do canal é essa: compartilhar a palavra de Deus, as escrituras, porque ela foi revelada por Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, sendo ela útil a ponto dela poder nos capacitar para boa obra. Ela ensina, repreende, corrige, nos habilita para toda justiça. Ela é útil para que o nosso crescimento seja glorioso para a honra, a glória e o louvor de nosso Deus. E aí a gente vai sendo transformado cada dia mais dentro daquilo que Deus espera de nós. Então, você que é novo no canal, essa é a finalidade, o objetivo de nós podermos fazer essas exposições bíblicas e teológicas. Se inscreve no canal, toca o sininho para você poder receber aí as notificações dos vídeos que vão sendo expostos, tá certo? E se você quiser me conhecer com mais coisas importantes que envolvem aí a teologia, também tem um canal no Instagram, teologia _ contextualizada. E lá tem algumas coisas bem legais ali que a gente vai postando também para ajudá-los aí dentro desse universo, dentro das redes sociais. Hoje nós vamos fazer uma exposição diferenciada. A gente está subindo alguns vídeos dentro de uma série do Antigo Testamento, abordando um panorama. Você que está acompanhando já tem 2 introduções bem robustas, além de vários vídeos fazendo exposições aí do Novo Testamento, que a gente não parou, a gente está produzindo, tá certo? Mas a gente vai trabalhar várias ramificações dentro do canal e hoje eu quero apresentar para vocês uma das ramificações importantes, que é a interpretação das escrituras sagradas, que é a ramificação da teologia prática. A gente vai ver uma metodologia e vou procurar fazer uma exposição avaliando com vocês essa metodologia, tá certo? E tendo como pressuposto uma fala do pastor Charles Randall Spurgeon. Creio que grande parte da Irmandade conhece esse pregador aí, que é considerado como o príncipe dos pregadores. E ele diz o seguinte: estude a palavra para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Vou ler mais uma vez. Estude a palavra para que a sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro fácil de você ler, de você interpretar. Marcos, você ficou doido? Não, não fiquei doido não. É um livro que está numa linguagem em que ela pode ser entendida e compreendida dentro da humanidade, mas a Bíblia Sagrada, ela é difícil porque ela foi escrita dentro de um contexto, dentro de uma geografia, dentro de uma história, dentro de uma época, dentro de relações sociais, socioeconômico, jurídico e de tantas circunstâncias. E a gente precisa, de fato, estudar a palavra, como Charles Randall Spurgeon diz, para que a gente não apoie a nossa fé em homens, mas a gente possa apoiar a nossa fé no poder de Deus. E para isso, nós precisamos nos dedicar a estudar a palavra de Deus, a procurar a interpretar a palavra de Deus dentro do seu contexto, do seu texto, e nós vamos ver algumas
questões aí importantes dentro de uma metodologia que nós praticamos, que nós estudamos. Boa parte dos cristãos, protestantes, evangélicos, de várias linhas denominacionais, procuram estudar as escrituras sagradas dentro da metodologia chamado histórico-gramatical. Existem outras metodologias, mas eu quero me ater a essa metodologia. Embora a gente vai fazer outras exposições, abordando outros métodos, mas eu quero expor essa metodologia, que é a metodologia que exige de nós mais atenção. Quando nós estamos falando da palavra de Deus, nós precisamos ter muita atenção, muito cuidado. A gente precisa ser pessoas criteriosas de fato ao refletir, meditar e ler nas Escrituras. As Escrituras não é um gibi da Turma da Mônica. Com muito respeito a quem gosta de ler gibi da Turma da Mônica, gibi do Tio Patinhas, gibi do Superman, de tantos outros gibis e personagens que existem, a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. Embora nós tenhamos muitas literaturas, muitos livros bons e também péssimos livros, mas as Escrituras Sagradas é um livro sacrosanto, é um livro diferenciado, é um livro que aborda questões maravilhosas em relação ao homem e à pessoa de Deus, pois ele soprou uma palavra que ela não cai por terra, ela é a verdade. E essa palavra ela precisa ser estudada de forma criteriosa, com cuidado, com fé, com devoção, com piedade, com temor e principalmente na dependência da orientação do Santo Espírito, procurando fazer orações ao estudar a palavra de Deus para que a gente seja iluminados pelo poder do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, para que a gente possa chegar a uma boa interpretação sem ferir, sem denegrir, sem adulterar o texto sagrado, tá certo? Feito essas considerações, nós vamos falar um pouquinho, então, dentro do que nós vamos expor. O Dr. Russell Shedd, um homem de Deus, um homem que Deus já a recolheu, e ele deixou um legado extraordinário. E o Dr. Shedd, ele já me deu aula de ética cristã. Eu tenho um livro que ele deu essa aula, poxa, me fez um bem tremendo, e eu aconselho a vocês a procurarem, a consumir, a comprar materiais do Dr. Russell Shedd, Dr. Russell Philip Shedd, que é um dos expoentes gloriosos, no bom sentido. Não estou adorando nem deusando esse homem, mas ele foi um homem levantado por Deus para abençoar a nação brasileira e tantas nações. Ele faz falta, é um cabeção de Deus no bom sentido de expositor das Escrituras Sagradas, é uma referência, e como o Brasil está precisando de referência. E quanto mais nós tivermos mergulhados em assuntos preponderantes, onde existem vários autores, várias referências, seja homem ou mulher, que agregam o nosso conhecimento na palavra de Deus, vai ser uma bênção. E ele é um dos que agrega. E ele diz o seguinte, citando uma frase do Dr. E.D. Hirsch, que ele diz o seguinte: a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. Dr. Russell Shedd, ele vai citar essa frase dizendo: a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. E é uma verdade que nós precisamos crer. Quando nós estamos debruçados no texto sagrado, nós precisamos encontrar a intenção do autor. A gente não pode procurar colocar as nossas pretensões no texto sagrado. Eu e você, nós temos que aprender algo que é muito difícil, mas não impossível.
O que é? A disciplina. A gente precisa escutar o texto, porque o texto tem uma fala. E essa fala, ela é concentrada naquilo que Deus revelou ao autor primário. Então a gente tem que silenciar as nossas impressões e prestar atenção, sermos criteriosos à fala do texto. O texto continua falando até os dias de hoje. Então, o Dr. Russell Shedd, citando esse doutor, ele diz bem claro que a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para escutar esse autor e a partir do autor que escreveu aquele texto, a gente procurar extrair do texto o que o texto diz e não colocar no texto nossas impressões. Uma outra ressalva que é importante eu fazer aqui. Tanto você como eu, dentro da cristandade, nós não somos uma tábua rasa, ou seja, não tem conhecimento. Você já tem conhecimento adquirido ao longo da sua existência. E você já leu vários livros, a Bíblia Sagrada, já teve contato com mestres, doutores, com pastores que fazem a exposição da palavra de Deus. Você já leu muita coisa importante dentro do universo cristão, protestante, artigos, enfim. E você acumulou certamente muita coisa dentro de você. E por isso que eu disse anteriormente que a gente precisa fazer um exercício de disciplina. Caso contrário, a gente vai colocar as nossas impressões no texto. E aí a gente pode deturpar o que o autor disse. Então a gente precisa silenciar a nossa alma, e isso é um exercício que a gente faz constantemente. Não é fácil, por isso que eu disse para vocês, não é fácil. Porém, a gente precisa da graça e se humilhar diante de Deus, pedindo a sua sabedoria e a sua direção através do Santo Espírito, para que a gente possa estudar a palavra de Deus da melhor forma possível. Então, a interpretação autorizada, ela não pode fugir da intenção do autor. O que o autor quis dizer é aquilo que ele quis dizer. E é aí que a gente precisa trabalhar. Tem algumas outras questões importantes que a gente vai ver agora, dentro do que nós estamos falando. O método histórico-gramatical, dentro da hermenêutica bíblica, é conduzido por grande parte dos protestantes e das denominações evangelicais do nosso país. E o método histórico-gramatical é um método muito seguro na sua aplicação ou desenvolvimento na interpretação das escrituras, pois nós estamos falando de hermenêutica bíblica. Então, o que ela busca? Ela busca descobrir de forma objetiva a intenção do autor e de um texto bíblico para sua audiência original. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de forma muito atenciosamente, descobrir qual é o objetivo ou a intenção do autor naquele texto dentro da sua audiência primária, porque eu e você, nós não somos a audiência primária. Há uma audiência primária. O que aquele autor quis dizer quando ele escreveu para os habitantes ou para aquele grupo de pessoas naquele primeiro momento, a audiência original. E isso a gente tem que ter muita graça de Deus para fazer isso, tá certo? Então, à luz do contexto histórico em que foi escrito, né, tudo isso aí que nós estamos abordando, a gente precisa avaliar de forma bem criteriosa, com muito cuidado, com muita atenção, para que a gente não venha falar o que o texto não diz. Avançando um pouquinho com vocês dentro disso, em termos bem simples e objetivos, nós temos 3 estágios para esse método histórico-gramatical. Primeiro, observação, interpretação e aplicação.
Nós precisamos nos dedicar a observar o texto. Observar o texto é ler o texto quantas vezes for necessário, quantas vezes for necessário, quantas vezes for necessário. Interpretar o texto é você estar com papel, caneta, procurando dentro daquilo que você já observou, já leu, quantas vezes foi, anotar para poder fazer a interpretação. E a aplicação é você, depois de forma sucinta de tudo aquilo que você estudou e avaliou, você fazer uma aplicação direta, objetiva, sucinta, né? Não menos simplória ou simples, né? Mas de forma objetiva para o ouvinte. Então, em termos gerais, o passo do método histórico-gramatical, ele passa a seguinte ponto. Primeiro, nós precisamos saturar-se com o texto. Eu preciso conhecer, me familiarizar com o texto. Eu escrevo aí para vocês: saturar-se do conteúdo da passagem, ficar familiarizado quanto possível com tudo o que o escritor bíblico está dizendo, de forma explícita e de forma implícita. O que é de forma explícita? É aquilo que o texto está dizendo de forma direta. O que é de forma implícita? É o que está por detrás do texto. Mas eu preciso usar aqueles métodos da observação em primeiro lugar. Depois vou para o passo da interpretação. Então eu preciso me familiarizar com o texto. Não basta ler apenas uma vez. Você tem que ler muitas e muitas e muitas vezes. No mínimo, como alguns estudiosos, professores da área da hermenêutica, mestres, doutores, a gente aconselha de fato a você estudar no mínimo a sua leitura, pelo menos umas 10 vezes naquela perícope, ou seja, naquele contexto em que você separou para meditar, refletir, compartilhar com pessoas. Você já deve ter visto pessoas lerem o texto sagrado e partirem para a interpretação do texto e falar o que o texto não diz. E aí você se perguntou, ouvindo aquela pessoa falando, o que ele está falando não está conferindo com o que o texto diz. Eureka! Isso não aconteceu apenas comigo, mas já aconteceu com você e com tantas outras pessoas. Olha só, as pessoas hoje elas estão atentas naquilo que as pessoas estão falando, embora muitos estão dizendo que as pessoas não estão prestando atenção muitas vezes naquilo que as pessoas estão falando. A gente não pode ser generalista, mas é bem verdade que se eu não prestar atenção naquilo que eu estou lendo, na hora de eu transmitir para as pessoas, eu posso passar algo equivocado e eu ter problemas com o meu auditório. O auditório, ele está muito esperto nos dias de hoje, até porque tem surgido muitos falsos mestres, falsos profetas, pessoas, a palavra falso no grego é pseudo, falsos expositores que estão transtornando ou levando as pessoas para qualquer vento de doutrina. E por isso que você como eu, nós precisamos estar espertos, ligados, sermos criteriosos, observar de fato realmente o texto. Então, o que você vai fazer? Saturar-se do conteúdo da passagem. O que é saturar? É você gastar tempo com o texto. Leia quantas vezes for necessário. Você precisa estar familiarizado com o texto bíblico. O texto tem que entrar em você. Você tem que estar mergulhado no texto sagrado para que você possa, de fato, aí extrair o que o escritor, o autor está dizendo de forma explícita ou de forma implícita. É gastar tempo. O que Mateus quer dizer? O que Moisés quer dizer? O
que Josué quer dizer? O que o salmista, quando ele compôs o Salmo 51, que é Davi, o autor do Salmo, o que ele quer dizer ali? Olha só, eu preciso gastar tempo com o livro de Esdras. O que o autor Esdras quer falar? Neemias. O que Abacuque tem a dizer? O que o profeta Isaías é tão contundente na passagem de Isaías capítulo 53? O que ele está falando? Eu preciso me saturar desses textos e de outros, ou seja, de tudo aquilo que eu estiver me propondo a estudar, a ler, e até mesmo um dia, se for chamado para pregar, trazer um devocional, uma palavra introdutória, ou ser o portador da mensagem daquela noite, eu preciso estar convicto daquele texto. Então, portanto, ponha na sua cabeça, sature-se do texto. A gente não pode ser teimoso dentro de algumas aplicações dentro do método histórico-gramatical. O que eu estou falando é uma aplicação. Eu preciso saturar-me se eu estiver estudando esse método histórico-gramatical. E esse método histórico-gramatical, ele pode ser aplicado para um estudo biográfico, uma temática específica dentro do texto, aonde você vai pegar uma perícope, enfim, é necessário saturar, estar familiarizado com o texto. Eu preciso não ter medo de pesquisa. Tem algumas pessoas que têm horror de pesquisa. Fiz até uma careta agora, né? Tem muita gente que tem medo de pesquisa. Meu amigo, minha amiga, você que está nos acompanhando aí, não tenha medo aí de pesquisar o texto sagrado. Não é problema nenhum. Não estou mandando você dissecar o texto bíblico como a medicina disseca um cadáver. Não é isso que nós somos chamados a fazer. Nós somos chamados a buscar a entender e compreender o texto. Mas para isso eu preciso fundamentalmente o quê? Coletar as informações sobre o texto que eu estou estudando. E isso inclui a fonte primária. Qual é a fonte primária? É a Bíblia. Eu preciso me familiarizar com a Bíblia. Então, a minha fonte primária para eu pregar, para eu entender, para eu interpretar, para eu aplicar, eu preciso conhecer essa fonte. A fonte primária é as Escrituras. Segundo, fontes secundárias, onde você vai ter comentários bíblicos, dicionários, enciclopédias, artigos acadêmicos. A fonte secundária, ela vai te ajudar, depois que você estudou a fonte primária, fez observações, encontrou elementos ali em que você vai interpretar, porque tem alguns passos que a gente vai falar daqui um pouco. A fonte secundária te ajuda, tá? Você poder comprar bons livros de comentários, dicionários bíblicos, principalmente. Um bom hermeneuta, ele precisa ter ferramentas em sua casa, no seu escritório, na sua igreja. Ele precisa ter ferramentas, assim como um eletricista tem suas ferramentas, o mestre de obra tem suas ferramentas, o médico tem as suas ferramentas, o enfermeiro tem as suas ferramentas, o professor, seja qual matéria ele for dar, ele tem suas ferramentas. Também aqueles que vão interpretar as escrituras sagradas precisam ter as suas ferramentas. E a ferramenta que nós estamos falando é essas fontes secundárias, que seriam um comentário bíblico, um dicionário, uma enciclopédia, um artigo acadêmico, um mapa geográfico, enfim. Essas ferramentas, elas também ajudam e cooperam dentro do desenvolvimento dessa pesquisa, dessa coleta de dados que nós vamos fazer acerca do texto sagrado, tá certo? Então, pesquisar não é um horror, pesquisar é uma bênção de Deus para nossas vidas. O objetivo é o quê? É a gente entender as escrituras, entender o cenário geral em que o texto foi escrito. Não adianta a gente estar lendo e não entender o texto. É necessário a gente gastar tempo, pesquisa,
anotar, tirar tempo de oração em cima desse processo todo que nós estamos falando, para a gente poder chegar ao objetivo final, que é entender o que o autor primário quis dizer, não apenas para os ouvintes originais, e também o que ele tem a dizer para nós. Olha só, então isso é importante. Guarda esse conselho, esse objetivo. Dentro do passo da pesquisa, agora a gente entra no segundo passo, que é o contexto histórico. Dentro do contexto histórico, dentro dessa fase, o intérprete ele vai se aprofundar no contexto histórico e cultural do texto. Todo texto tem um contexto. Todo texto tem um contexto histórico e cultural, porque o texto bíblico ele foi escrito num período de tempo, envolve uma época, uma cultura, questões políticas, credos religiosos, geografia do local. Então, o contexto histórico da Bíblia Sagrada precisa ser levado em consideração. Eu não posso desprezar o contexto histórico. Deixa eu dar aqui para você uma direção bem concreta. Gaste o tempo que for se envolvendo com o contexto. Não importa o tempo que você vai gastar em cima do contexto. O que importa é que você vai encontrar o objetivo final, que é a interpretação. E para interpretar da melhor forma, para nós descobrirmos o que o autor quis dizer, a sua intenção, eu preciso levar em consideração o contexto histórico. Precisa ter, e aqui deixa eu abrir uma aspa e já fecho a aspa, disciplina. A palavra disciplina, para quem vai interpretar o texto, é importante. Eu preciso me organizar para poder estudar as escrituras. Olha só, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão vivendo no automático, e eu não posso estudar a palavra de Deus no automático. Amanhã eu sou convidado para pregar, trazer uma palavra para mulheres, para homens, para jovens, crianças. Não, eu fui convidado para dar uma palavra na escola, no mundo secular, né? Seja onde for, e aí eu vou no automático. Não, você pode ter surpresas indo no automático. É ideal que você pratique uma disciplina. E essa disciplina que eu quero me referir é a organização do seu tempo, a organização do material em que você vai estudar, papel, caneta, tudo separado, livros, uma série de coisas específicas que vai te ajudar aí a se envolver com aquilo que você está estudando. Então você vai precisar entender um pouco sobre a época, ou seja, que ano que foi escrito, a cultura. A Bíblia é um livro que é vasto de cultura. Você tem a cultura cananeia, Mesopotâmia, Egito, os hititas, Tiro, Babilônia, Medo-Persa, grego. Você tem inúmeras nações ali. Se você for para o Novo Testamento, então é Roma, Colosso, Filipos, na Macedônia, Bereia. Você tem a própria Palestina, Cesareia de Filipe, Samaria, Judéia, Belém, Cafarnaum, Tiberíades. Enfim, você tem inúmeras localidades específicas aonde o autor também escreveu coisas importantes ali que você precisa identificar geograficamente. Você precisa identificar a questão política, como é que era essa questão política dentro das nações ali. Você pega, por exemplo, o livro de Daniel. O livro de Daniel ele é escrito dentro do Império da Babilônia, aonde Daniel ele passa no mínimo por meio aí de 4 imperadores dentro da Babilônia, e depois ele pega um outro império que é o Império Medo-Persa. Então tem um contexto
histórico-cultural, como é que os povos lidavam com essas questões, credos religiosos. Não existe apenas o monoteísmo que a gente tem no Antigo Testamento. Existia o politeísmo, existia um panteão de deuses ali. Israel estava cercado de diversas divindades. As escrituras apresentam isso, dependendo da perícope do texto ou da porção do texto que você vai trabalhar, você precisa se atentar ao contexto imediato. Olha só, o autor não desprezou o contexto imediato. Então, é preciso também estar ligado com essas coisas, tá certo? Avançando um pouquinho com vocês, quem é o autor que escreveu o texto? Eu preciso identificar. Olha só, preciso saber quem é esse autor. E as evidências dentro do texto, do contexto, ou até mesmo do livro, na sua abrangência maior, você vai identificar isso. Qual era o público-alvo em que o autor descreveu? Então, para quem foi o texto escrito? Qual era a situação social, política, religiosa daquele povo? Como é que estava a questão sociocultural, religiosa de Israel no período de Reis, no período de Samuel? Olha só que interessante. Então, há um público-alvo, há um público destinado àquela narrativa, àquela mensagem do autor. Então eu preciso compreender o contexto histórico. Então eu preciso anotar, eu preciso avaliar, eu preciso observar. Olha só, esses detalhes aí que vão nos conduzir melhor na interpretação. Em que ocasião foi escrito? Por que o texto foi escrito naquele momento específico? Aqui é interessante que tem uma razão, tem uma circunstância, porque o apóstolo Paulo ele escreveu a carta aos Coríntios, por exemplo. Qual é a ocasião daquela carta? Quando aquela carta nasce? Por quê? Qual razão, motivo? Ó, já estou fazendo interpretação. Aquela carta é escrita para os crentes que vivem na cidade de Corinto. Olha que interessante. E aí Paulo vai desdobrar os assuntos que são preponderantes para aquela igreja local. No exemplo que eu estou dando, a igreja de Corinto. Então eu preciso identificar no texto qual é o momento específico em que se encontra aquela narrativa, aquela palavra, aquele escrito do autor original para os seus ouvintes originais. Olha só. Tinha algum problema que precisava ser resolvido? Qual era a mensagem que o autor quis transmitir? Opa, que evidência interessante. Então, qual é o propósito? Eu preciso descobrir o propósito. Eu preciso correr atrás do propósito. Cada livro, ou cada perícope, ou cada temática que se encontra dentro de um contexto ali, tem um propósito. Em outras exposições, a gente vai avaliar o que é uma perícope dentro do contexto e eu vou trazer para vocês isso, para ficar mais claro. Mas eu preciso descobrir qual é o propósito ali, por exemplo, do capítulo 1 de Mateus. Você já tentou descobrir qual é o propósito de Mateus capítulo 1? Às vezes a gente nem vai atrás dessas coisas, não faz a pergunta certa para essas coisas. E é necessário fazer na observação, no passo da observação, a gente vai pegar esses detalhes e a gente vai escrever para poder interpretar, tá certo? Então, eu preciso descobrir. Nós temos também, dentro do método histórico-gramatical, o que nós chamamos de gênero literário. Toda a escritura ela tem
um gênero literário. E dentro desse gênero literário, eu preciso descobrir: esse texto é uma carta? É uma narrativa histórica? É um poema? É uma profecia? Por quê? Porque ao descobrir que gênero literário é, eu vou poder interpretar melhor. Então, por exemplo, eu vou estudar os profetas. Então, eu vou pegar os profetas menores. Eu quero pegar o livro de Amós, Joel, Abacuque, Naum, sei lá. Eu quero pegar algum livro lá. Esse gênero literário é de profecia. E dentro desse gênero literário chamado profecia, você tem alguns elementos importantes que a gente precisa observar. Com quem Deus está falando naquele gênero literário? É com a Babilônia? É com Tiro? É com Sidom? É com Israel? É com o Reino do Norte, Samaria? É com Edom? É com Moabe? Com quem Deus está falando ali? E o que Deus está falando por meio do profeta? Olha só. Muitas vezes aquela profecia, ela é destinada, ela tem origem apenas para aquele povo específico. Então a profecia, ela vai se cumprir para aquele povo aonde Deus está falando com o profeta, e aquela profecia se está destinando àquela nação. Opa! Já estou entendendo onde você está querendo chegar, Marcos. Olha só. Então, tem algumas partes do texto sagrado que já se cumpriu para algumas nações. Olha só. Então, o que, que você faz? Se você estiver estudando, por exemplo, um gênero profético, e você se depara com aquela perícope, e aquela profecia já se cumpriu, o que, que você pode fazer como aplicação? Você vai trabalhar o princípio. Olha só. O princípio. A profecia já se cumpriu. Beleza? Agora, qual é o princípio que está em voga ali? Opa, esse princípio é importante eu pensar, refletir. Então, a Bíblia, ela precisa ser compreendida aí de forma correta. Então eu preciso avaliar o quê? O gênero literário. Marcos do céu, isso dá um trabalho danado. Que coisa, rapaz do céu. Não, não dá trabalho, gente. É que a gente precisa observar e ter cautela quando nós estivermos interpretando o texto. Não estou colocando aqui para você um bicho de 7 cabeças. Eu estou dizendo para você que a Bíblia Sagrada, ela foi revelada dentro de um contexto, dentro de uma época específica, numa linguagem que o homem pode compreender a revelação de Deus. Mas a gente tem que ser criterioso, a gente tem que observar, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha falar algo que o texto não diz. Por exemplo, você tem profecias que já aconteceram para Tiro. Tiro é uma região ali que seria hoje o Líbano dos dias atuais. Já aconteceu, aquela profecia se cumpriu. Agora eu posso pegar o princípio daquela profecia que está ali e tirar dela algumas características ali, como lição, olha só, como aprendizado para que aquilo não venha acontecer na minha vida. O quê? Uma arrogância, uma prepotência, um orgulho, um eu, alguma coisa específica ali que destaca e que Deus mandou aquela palavra através do profeta para sentenciar ou julgar aquela nação. Opa, então eu vou ficar com o princípio. Opa! Então eu preciso entender essa dinâmica do gênero literário, senão eu acabo falando que não convém. Por exemplo, você pega narrativas de histórias, por exemplo, de Abraão, Isaac e Jacó, José, dos filhos de Jacó, que não eram fáceis, terríveis. Olha só, aqueles textos acontecem
de forma perene? São textos normativos? Não, não é textos normativos. Mas você tem ali fatos históricos que aconteceram que nós podemos ressaltar, extrair o princípio. Olha só, o princípio. Tá certo? Então, a gente precisa avaliar com calma o gênero literário. Parábolas, olha só, as cartas de Paulo. Geralmente, as cartas de Paulo, elas são direcionadas para as igrejas ali, porque são situações que acontecem. Então, o que aconteceu em Corinto não aconteceu em Tessalônica. O que aconteceu em Tessalônica não aconteceu em Éfeso. O que não aconteceu em Éfeso não aconteceu em Colossos. Eu preciso me situacionar do problema ali. Olha só, para que eu não venha interpretar de forma errada, tá certo? Então, nesse ponto aí, a gente precisa avaliar o gênero literário. E é interessante que dentro do gênero literário, deixa eu colocar aqui algumas questões que eu acho que vai ser bom para vocês aí dentro desse contexto aí para ajudar, já que nós estamos falando disso. Depois, se você quiser um material aí, você me fala. Eu vou colocar o número do meu WhatsApp aí nos comentários ali do vídeo ali, tá? Caso você queira apoiar, né, o canal financeiramente, você não é obrigado a fazer isso, mas caso você queira apoiar, você pode fazer o Pix, é o número do meu telefone. Quer mandar o WhatsApp, pode mandar, eu te mando por PDF aí isso aqui que eu vou trabalhar aqui com vocês. Por exemplo, dentro do gênero literário, você tem o Pentateuco. O Pentateuco, ele tem leis. O Pentateuco, dentro das narrativas, que é de Gênesis a Deuteronômio, você tem ali leis apodíticas, você tem leis causalíticas. Você precisa identificar o que é uma lei apodítica, o que é uma lei casuística. Você precisa identificar dentro do gênero literário isso para você poder extrair do texto o que o texto diz e fazer uma aplicação certa para o público que você está lidando. O Espírito Santo de Deus vai te dar um texto correto aí para você pregar tal, etc. Você precisa ter essa atenção. Então você precisa avaliar se aquele gênero literário é uma narrativa, é um livro poético como Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes. Olha só, é muito difícil as pessoas pregarem o livro de Cântico dos Cânticos. É muito difícil, porque é um livro extremamente dentro do seu gênero literário, ele apresenta metáforas ou figuras de linguagem. É um livro em que alguns estudiosos, algumas pessoas dizem que é um livro pitoresco. Eu digo que o livro de Cantares de Salomão é um livro extremamente abençoador, porém tem suas dificuldades dentro do seu gênero literário, mas que a gente precisa observar com muita cautela para não falar besteira sobre esse livro. E esse livro ele tem lições muito preciosas dentro dele, que você precisa estudar. Ele tem um gênero literário que nós classificamos como poético. Marcos, você está dizendo então que Cantares de Salomão é poético? É a forma literária, a forma que foi escrita por Salomão. Olha só. Então, a Bíblia ela tem uma fonte rica de gêneros literários. E isso a gente tem que levar em consideração, como a gente também tem um outro gênero literário, os evangelhos. Olha só, Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe apenas um evangelho, mas ele está classificado em 4 perspectivas, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Então, são olhares diferentes, falando da mesma pessoa, da obra e da pessoa e vida de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí a gente precisa estar atento a essas coisas. Você percebe? Então, tem uma forma de interpretar. Você tem as epístolas, como eu falei para vocês, o livro profético, que é o que eu falei também, e você tem um outro livro que é extremamente
complexo e que a gente precisa tomar cuidado, que é o livro de Daniel, Zacarias e Apocalipse. Daniel, Zacarias e Apocalipse. Porque são livros que têm profecias neles, profecias presente e profecias futuro. Olha só. E a gente precisa identificá-los porque também apresentam algumas figuras de linguagem dentro do contexto, tá certo? Então, avançando aqui um pouquinho com vocês ainda disso, nós temos um outro ponto dentro do método histórico gramatical chamado análise gramatical. O texto ele foi escrito dentro de uma linguagem, hebraico, aramaico e grego. Então é necessário que eu venha ponderar. Eu não conheço hebraico, aramaico e nem grego. Se você conhece a língua portuguesa, a nossa língua materna, glória a Deus, tá tudo certo. A gente vai poder interpretar de forma aí coerente e é bem possível aí que você vai desenvolver algumas coisas dentro do português importante. Mas se você deseja conhecer um pouco mais as línguas originais, que é o grego, o aramaico e o hebraico, essas línguas não existem mais. O que tem hoje é o grego moderno, o hebraico moderno, mas existem várias escolas teológicas que ensinam aí o grego e o hebraico, tá? Para que você possa aí manejar aí os originais. Dentro desse contexto, a gente precisa ponderar. Por que a gente precisa ponderar? Porque quando você está estudando análise gramatical, você vai passar pela morfologia, sintaxe e semântica. O que é isso? Você vai avaliar a palavra em si, a forma com que ela foi escrita, as frases, as proposições, os advérbios, as conjunções, os substantivos, os adjetivos. A Bíblia está cheia desses elementos, sem contar as disposições literárias, gramaticais, que se apresentam ou de forma literal, ou figurada, ou simbólica. Então, quando você vai fazer uma análise gramatical, você também vai prestando atenção naquele verbo, se ele é um verbo imperativo, se ele é genitivo, enfim, no português é a mesma coisa. Você pode avaliar o verbo, se está no gerúndio ou não. Enfim, as classes gramaticais te ajudam. Adjetivos, olha só, um adjetivo ele está qualificando, ele está denotando o que? É positivo, é negativo, aquele substantivo, enfim, aquela proposição, aquela conexão. E aí eu preciso identificar no texto se o texto é literal, se o texto tem figura de linguagem ou se o texto tem simbologia. Por exemplo, você tem várias figuras de linguagem no texto, tá? E sem contar que, olha que interessante, eu tenho um trabalho também que eu posso mandar para vocês sobre essa parte gramatical, essa linguagem. Então, só para você ter uma ideia, você tem metonímia, sinedoque, personificação, antropoformismo, antropopatia, zoformismo, apóstrofe, eufemismo, que é suavizar, né, aquele texto. Você tem elipse, você tem hipérbole, lítotes, ironia, pleonasmo, oxímoro, paradoxo. Meu Deus do céu, tem um monte de questões aí dentro da análise gramatical que a gente precisa prestar atenção. Então, se for possível você comprar uma concordância do português, vale a pena. Compra aí que vai te ajudar aí também nesse passo da interpretação. Tudo isso colabora, corrobora para que você possa ter aí um entendimento melhor, tá? Não estou aqui colocando para você um fardo, pelo contrário, eu estou abrindo aí o seu entendimento aí para que você possa aí aprender mais. Eu passei por isso na Faculdade Teológica Batista do Paraná, né, de São Paulo,
E quando eu fui fazer a minha pós-graduação, a minha especialização no Novo Testamento, eu tive que me dedicar um pouquinho e aprender um pouco mais sobre o grego, olha só. E eu estudo ainda até os dias de hoje um pouquinho sobre o grego, tá? O grego que eu estudo é para a gramática, para a interpretação. Então eu vou identificar a morfologia, a sintaxe, a semântica daquela palavra. Por isso que é importante o quê? Eu ter dicionários teológicos. Olha só, tem um dicionário teológico internacional do grego. Vixe, é muita palavra. Ali já te ajuda, tanto do hebraico como do grego. Você tem a palavra em hebraico, a palavra em grego, e aí você, claro, traduzido para a linguagem português, né, transliterado. E aí você tem lá o significado das palavras. Tanto no hebraico como no grego, você tem uma palavra diversificada, que é o que a gente chama de palavras polissêmicas. Essas palavras polissêmicas, elas são diversas, uma só palavra. Por exemplo, a palavra cosmo, olha só, ela pode ser aplicada para uma série de coisas dentro do grego. Então aí eu preciso identificar se a palavra cosmo, naquele contexto, significa o quê? Então eu preciso de um dicionário teológico que me explique isso, ou uma chave, né, de interpretação, que existem bíblias, né? Chave interpretativa, chave linguística. Em algum momento aí eu vou mostrar para vocês esses livros, eu tenho eles, para você ter uma ideia. Tudo isso é importante e relevante para você poder estudar o método histórico gramatical, que não é um bicho de sete cabeças, tá bom? Você tendo um conhecimento da língua portuguesa, você já consegue aí identificar muita coisa, tá? É bem bacana isso aí. Aí, qual é o objetivo? É eu entender o que o autor queria expressar com aquelas palavras que ele escolheu. O autor não escolheu as palavras que ele escolheu e que ele escreveu à toa. Tem um sentido. Tem palavras no Novo Testamento que são direcionadas por Jesus ou mesmo pelo colegiado apostólico, seja Tiago, Pedro, Paulo, João, e até mesmo o escritor das cartas, da carta de Hebreus, o próprio Judas, que escreveu a sua epístola, enfim. Você tem ali verbos que está no imperativo. O verbo, quando ele se apresenta no imperativo, significa um mandamento. Então é necessário a gente viver aquele mandamento. Por exemplo, lá na carta de João, na sua primeira epístola de João, no capítulo 5, ele fala que os mandamentos do Senhor não são pesarosos. Quando a gente fala de mandamento, o cara fala, nossa, nós estamos no tempo da graça, que mandamento, que lei, que não sei o que não sei o que lá. Meu filho, meus queridos amigos, a gente precisa procurar entender. Mandamentos são válidos para os dias atuais. Deixa eu dizer para você, o Decálogo não foi abolido, tá certo? Os 10 mandamentos são existentes. E eles estão no Sermão da Montanha, eles estão nas cartas paulinas, eles estão nas cartas de Pedro, nas cartas joanina. Olha só, tenha paciência e ao mesmo tempo você vai descobrindo esses elementos por meio da gramática. Olha só, isso aí eu acho espetacular. Então, o objetivo é esse, é a gente entender o que o autor queria expressar com as palavras que ele escolheu. E cada palavra que foi revelada nas escrituras sagradas passou pelos pensamentos, pelo cognitivo do autor. O Espírito Santo está nesse processo aí, não escolheu à toa. Depois a gente tem que fazer uma análise teológica. Então, análise teológica, depois de tudo isso que nós abordamos, é necessário a gente ter alguns pontos de vista. Tudo que nós estudamos está coerente com o texto sagrado e com correlação interpretativa histórico-gramatical? Está levando em consideração as regras interpretativas? Olha só, eu estou conseguindo entender. Essa análise teológica, ela é importante, porque se eu não levar em consideração todo o processo que eu já estudei,
e não conectar de forma clara, eu posso falar algo ali que não convém. Anteriormente eu falei para vocês, quem de nós já não ouviu gente falando alguns textos e não tinha nada a ver com texto, com contexto, mas por quê? Porque a pessoa não se atentou de forma coerente com o que o texto diz. Olha só, ela falou daquilo que a alma dela quis falar, tá certo? Por mais que possa ser até coisas boas, né, coisas interessantes, mas uma vez que você está no texto, você precisa trabalhar o texto, tá certo? Existe dentro do processo interpretativo o que a gente chama de correlação. E essa correlação, ela tem que haver com o texto que você está trabalhando. Tem um método. O método que nós estamos estudando hoje é o método histórico-gramatical, mas tem um método chamado OICA. O método OICA é observação, interpretação, correlação e aplicação. Existe esse outro método também para o desenvolvimento aí do estudo das escrituras. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso. E eu não coloco a correlação aqui, né, no método histórico-gramatical, mas eu posso colocar a correlação desde que o paralelo que eu vou fazer com o texto que eu estou estudando, ele tem a ver. Senão, pode dar ruim também aí nesse processo aí interpretativo, tá? Então, a análise teológica que eu vou fazer é se tem coerência bíblica, tá dentro do contexto, é verdadeiro, é coerente, tem paralelos com as palavras, ideias ou doutrinas. Olha só, essa análise teológica, ela tem muito a ver com uma série de ramificações. É a ramificação bíblica, é a histórica, é a sistemática, né? Então eu vou estudar sobre soterologia. Eu quero estudar a justificação. Então eu preciso selecionar textos que vão abordar sobre a justificação. Então eu tenho que ser seletivo e coerente com o que o texto diz. É óbvio que quando eu for falar de justificação, eu não vou despejar todos os textos que falam sobre justificação, mas eu vou usar um texto ou um outro apoio, pelo menos, para que quando eu for falar sobre justificação, a igreja possa saber, as pessoas que estão em volta possam saber sobre aquele assunto. Então, de forma analítica, a minha análise teológica em relação àquilo que eu estou estudando, ela tem que ser coerente com o texto sagrado, senão vai dar ruim quando a gente for apresentar a nossa exposição às pessoas. A gente precisa também fazer uma síntese, então, após toda essa avaliação, a gente precisa juntar essa informação, toda essa coletânea, e aí estruturar ela a ponto de transmitir. Se isso está claro para mim, se estiver claro para mim, então vai ser fácil para o outro. Então, quando eu estou nesse processo de estudo da interpretação, eu preciso ter em mente que tudo aquilo que eu juntei de informação, tudo aquilo que eu estou interpretando, estou estruturando, tá claro para mim? Então eu vou fazer uma síntese de tudo aquilo. Se tiver claro para mim, opa, eu vou transmitir. Então aí depois eu vou para um próximo passo, né? Estruturar, fazer as proposições de forma lógica que possa o meu auditório entender. Agora, se dentro de tudo aquilo que eu estou estudando, para mim não está claro, então aí eu preciso rever e ter mais cuidado, mais apuração, né, mais observação para poder interpretar da melhor forma possível, tá certo? Avançando um pouquinho, então na síntese você vai chegar a um ponto principal do autor, ou seja, qual é a ideia central daquela passagem. Olha só. Então é importante a gente poder estudar perícopes pequenas dentro do método histórico-gramatical, para depois a gente vai aumentando, né? Vai estudando mais coisas dentro do método histórico-gramatical, né? Por exemplo, você pega um texto lá, Mateus 11, versículo 28 a 30. Começa por ele a usar esse método histórico-gramatical. O que
o autor, Mateus, quis dizer com a palavra de Jesus em Mateus 11, versículo 28 a 30. Qual que é o centro dessa passagem? Olha só. Quais são os verbos que estão ali dentro desse texto? Olha que interessante. E aí você vai descobrir coisas bem legais dentro dessa passagem de Mateus 11, do versículo 28 a 30, sobre uma pessoa. Olha só, vamos avançar um pouco mais. E aí a gente vem para o fim, que é o quê? A aplicação de tudo aquilo que você estudou. Então, é o ápice, ou seja, é a ponte entre o significado original do texto e a vida do leitor moderno. Então, tudo aquilo que eu observei, interpretei, estruturei, né, em toda a minha pesquisa coletânea, dentro do dicionário, dentro das palavras-chave, um verbo, eu avaliei com calma tudo aquilo, consegui interpretar, agora eu vou trazer uma aplicação objetiva, direta, para o público dos dias atuais. Olha que legal. Então aí eu vou dizer o que esta mensagem significa para mim hoje. Olha que coisa interessante. Isso vai ajudar as pessoas a se conectarem com o texto e também com a vontade de Deus, e a gente vai fazendo esse aporte para os dias atuais. Isso é uma tarefa que exige de nós, abro aspas e fecho aspas, disciplina, organização de tempo, gastar tempo com texto, gastar tempo com texto, saturar o texto, ser disciplinado, levando em consideração o que o autor primário quis dizer. Ter disciplina, organizar tudo aquilo que eu observei para a minha forma interpretativa. E aí estruturar aquilo, tem coerência com o texto sagrado, confere, é verdadeiro, opa, e tá para mim transmitível, eu tô entendendo, opa, então aí você chegou ao passo perfeito aí, né, para poder aí ajudar as pessoas a compreender a mensagem, o significado e a aplicação direta para os dias atuais, tá? Então a aplicação deve ser coerente com a interpretação do texto, sem forçar os significados que não estão no texto. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração, abro aspas aqui, é o tal da alegoria ou da tipificação. Tomem muito cuidado com a alegoria e tipificação. Alegoria e tipificação está matando o texto nos tempos atuais, por muitos pregadores, por muitos expositores, não vou ser generalista, mas a alegoria e a tipificação, eu preciso identificar o gênero literário para poder fazer isso. Senão vai dar ruim. Eu preciso entender o gênero literário do livro que eu estou estudando e se permite, dentro da análise gramatical, se ela é literal, figurada ou simbólica, e se ela for, aí eu vejo se eu posso tipificar ou se eu posso fazer aí uma analogia, né, uma alegoria. Mas alegorizar e tipificar tudo vai dar ruim. Não vai ser importante não, porque muitas vezes o texto ali tem um personagem central que eu preciso levar em consideração. Um exemplo disso: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa frase, essa fala é de Jesus, mas na maioria das vezes a gente ouve as pessoas, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o texto não fala sobre o diabo. O texto fala sobre o ladrão. Jesus está falando dos ladrões, dos salteadores que vieram antes dele. Ele está tocando em algo ali sobre espiritualidade, olha só. Mas, em algum momento, alguém alegorizou ou tipificou, olha só. Então eu preciso observar o texto com muita cautela para não falar o que o texto não diz, tá certo?
Eu tenho que ficar no que o texto diz. Então, a aplicação, depois de toda essa análise que nós estamos falando, ela deve ser coerente aí. E aí você parte aí para a aplicação com as pessoas. Então, o propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas e não aumentar o nosso conhecimento. Mais uma vez eu digo, o propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas. Opa, isso aqui é muito importante. Meu, isso aqui é muito importante. O propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas e não aumentar o nosso conhecimento. Marcos, você está entrando em contradição. Não, não estou. A Bíblia fala lá em Pedro que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O que adianta crescer no conhecimento e não aplicar a palavra de Deus? Então, é claro que a gente tem que crescer no conhecimento da palavra de Deus, mas o propósito primário da Bíblia Sagrada, desse livro sacrossanto, que foi inspirado por Deus, é mudar a nossa vida. Por isso a gente precisa praticar na vida cristã diária o que nós estamos estudando. Então, a palavra de Deus foi te dada, me dada, foi dada à humanidade para mudar as nossas vidas. Então, você que prega, ensina, você que discipula, você que tem contato com as escrituras sagradas, você foi chamado para interpretar as escrituras sagradas, pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, expor as escrituras sagradas como ela é, mas a primazia do texto bíblico é que o texto mude as nossas vidas. Então, eu vim falar da palavra de Deus para que ela possa mudar a sua vida e mudar a minha vida. Opa, aí a coisa muda de figura. Vamos lá? Vamos falar mais um pouquinho em cima dessas questões. Então, ao estudar, seja qual for o método que nós estamos estudando é o método histórico-gramatical, que é o que eu prefiro. Eu uso alguns outros métodos, mas o método histórico-gramatical é o que dá mais trabalho, mas é o que mais aponta o que o texto bíblico diz. É aonde eu vou ouvir a voz que fala dentro do texto. Então, o que eu tenho que fazer? Dependência do Espírito Santo ao estudar. Dependa do Espírito Santo. Todo conhecimento que você tem é bom, é útil e tá tudo certo. Mas dependa do Espírito Santo ao estudar. Segundo, tenha disposição para estudar os textos. Tenha disciplina, organização, mentalize, né, o que você vai estudar, o que você vai procurar, né, para não se perder, não perder-se o foco, disposição para estudar os textos. A gente tem que ter, por mais que os textos possam ser difíceis, complexos, dentro de um histórico, de um tempo, uma gramática, tudo aquilo lá que a gente já viu, a gente tem que ter disposição para estudar, porque uma vez que nós descobrimos aquilo que está revelado, a nossa alma glorifica o nome de Deus e nós somos transformados. Terceiro, as proposições, que seria, né, a chave, né, as frases. Então, as frases, elas vão sair do próprio texto para você expor ao público, assim como as aplicações para a vida. Então, as proposições são as frases curtinhas, não muito longas, né? E essas frases, elas são retiradas do próprio texto, e o próprio povo e os seus ouvintes vai falar: nossa, tá no texto, meu Deus, que coisa maravilhosa. E aí as pessoas vão estar vivendo aquilo que você explicou, aquilo que você, de forma objetiva, estudou e vai apresentar ao público que você está inserido. Então, tudo é retirado das Escrituras. Olha só, nós somos chamados por Deus para explicar as Escrituras para as pessoas. Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus o despertou porque Filipe, o Espírito Santo disse para ele
ir até um eunuco que estava lendo uma porção do texto sagrado sobre Isaías, capítulo 53, e não estava entendendo. E Filipe foi atrás da carruagem do eunuco de Candence e perguntou para ele: entendes o que lês? E a carruagem, né, em certo momento parou, ele entrou e ele começou a explicar as escrituras a ponto do eunuco desejar ser batizado. Olha só. E voltou lá para sua terra lá, um crente em Jesus e um divulgador da palavra, da obra e da vida de Jesus através de Isaías capítulo 53. Olha que coisa espetacular. Então nós fomos chamados realmente para poder entender o que nós estamos lendo e poder divulgar a palavra de Deus às pessoas. Eu estou passando todo o conhecimento que eu tenho para vocês aí, para que vocês possam aí também se desenvolver. Todo esse processo de estudo que nós estamos falando aí, deixa eu tirar aqui a figurinha rapidinho, é baseado nessas literaturas, tá? Então, Convite à Interpretação Bíblica, da editora Vida Nova. Eu vou colocar todas essas descrições lá no YouTube, tá bom? Lá nos comentários lá, e aí você pode depois anotar. Entendes o que lês, do Gordon Fee, um livraço, tá? A exegese do Novo Testamento. A exegese do Novo Testamento é para quem entende um pouquinho melhor de grego, e aí, ou de hebraico, né? Então aí vai ajudar. Aconselho você, se você desejar, a participar de um curso que ensine grego ou hebraico. Vai te ajudar muito, tá bom? Métodos de Estudo Bíblico, também da editora Mundo Cristão, um outro livro legal. Princípios da Interpretação, do Walter, também do Mundo Cristão, interessante. E Princípios de Interpretação Bíblica, do Luiz Berkoff, que foi um teólogo de mão cheia aí, da editora Cultura Cristã. O livro que eu uso muito são dois livros. Esse daqui, Entendes o que lês, do Gordon Fee e do Douglas Stewart, e o Convite à Interpretação Bíblica, do Andréas. Depois aí a gente mostra para vocês. Eu podia até ter separado, mas eu separei só esse livro. Esse livro aqui, especificamente, é um livro de entrada para você poder estudar. Esse livro aqui é um livro de entrada. Se você ainda não tem tanta, vamos dizer assim, tanta familiaridade com o texto sagrado, na questão da interpretação, esse livro vai te ajudar a entender muita coisa, tá bom? A gente vai voltar nesse assunto de interpretação das escrituras sagradas, e eu quero trabalhar ainda o método histórico gramatical. O que eu tinha que falar, basicamente, do método, eu falei. Mas eu quero abordar algumas coisas ou algumas minúcias mais para frente sobre o método histórico gramatical, aplicando pelo menos alguma noção desse livro aqui para que você tenha ciência. Mas é importante que você compre, gaste, invista em você, ler, porque tem regras de interpretação. Você vê que eu dei para você alguns passos metodológicos, mas existem mais regras aí, né? Eu não passei mais porque senão o vídeo vai ficar muito longo, já está bem extenso. Porém, a gente vai ver mais, mas é preciso ler, é preciso se dedicar. Se você quer ser uma ferramenta nas mãos de Deus para abençoar a sua família na palavra de Deus, a sua comunidade cristã, aonde você está, onde você recebeu dons espirituais para poder servir a tua comunidade, a igreja, na edificação dos santos, e também a ajudar a sociedade onde você está inserido, seja numa faculdade, seja num trabalho, seja onde for, as pessoas compreenderem e entender mais a palavra de Deus, você precisa investir no seu desenvolvimento e aprendizado nas escrituras sagradas, tá certo? Invista em bons livros, em bons comentários. Marcos, você tem indicação? Eu dou indicação, não tem problema não. A gente vai colocando à medida do possível, tá certo? E aí, se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários,
tá certo? Que eu vou responder. Se você quiser colocar lá o seu telefone, quiser trocar uma ideia, a gente troca uma ideia, tá? Eu sou aqui de São Paulo, capital, em Arthur Alvim, e estamos junto aí, podendo estudar a palavra de Deus como ela é, pois a palavra de Deus é a nossa fonte primária. Um grande abraço a todos, que Deus possa continuar te iluminando, te abençoando ricamente e que você possa investir em si, no seu conhecimento bíblico, com devoção, piedade, fé, em passos contínuos, sempre em passos contínuos, perseverando, porque a palavra de Deus é preciosa. Um grande abraço a todos aí e fiquem com Deus. Valeu, fui, grande abraço.